Olá, estamos começando mais um episódio direto dessa cafeteria que eu amo tanto, com tantas histórias e tantos momentos bons. Agora a gente está em novo endereço, a gente está aqui na Villa Toscana, ou seja, é a vila gastronômica que compreende todo o prédio da Casa Freitas. A gente está aqui nesse espaço, vou mostrar um pouquinho desse pratinho que a gente vai acompanhar no episódio de hoje. Vou perguntar para o meu convidado se ele gostou do pratinho, se ele gostou do cafezinho, que eu sempre faço essa confirmação, porque a gente também não é só um estúdio de podcast, né? A gente não é só estúdio de podcast volante, a gente é uma cafeteria mesmo que funciona de terça a domingo, a partir das 15 da tarde. Eu te convido para vir conferir momentos especiais por aqui, viver experiências especiais. Olha, o meu convidado hoje, uma pessoa que tem uma história politicamente aqui no estado de Roraima, gente que é daqui, eu nasci aqui, então tem uma história de vida aqui. Os meus tios, minha tia Maria da Glória era de Mucajaí, o meu tio João do Mauro também era de lá, meu pai e minha mãe se conheceram em Mucajaí, então a gente tem uma história em Roraima, e ele é uma dessas figuras queridas, de história de vida, de batalha, que se fez na política, mas que acima de tudo tem amigos, né? E a gente tem um carinho enorme de receber por aqui Edio Vieira Lopes. Seja muito bem-vindo. Eu acho que é porque brinde de café tem que dar essa brindada aqui. Já tinha tomado café antes? Esse é um cafezinho especial que ele veio de longe. Seja muito bem-vindo ao podcast Coffee Pub. Obrigada pela sua presença aqui. Queria te dizer com muito carinho, fico sempre muito feliz de te receber, né? E a última vez que conversou foi num episódio ainda, né, com a nossa querida Tuti presente, ainda passando por um desafio grande, passando por um momento muito difícil, né? E a gente sabe o quanto você teve que superar e toda a família essa fase complexa da sua vida. Mas eu te convidei hoje para falar de trajetória profissional como político, te convidei para falar um pouquinho sobre essa questão da sua própria trajetória, mas também para falar dessa história que compreende a sua vida pública em Roraima. Você que, eu estava comentando nos bastidores anteriormente, empiricamente eu acho que conhece todos esses passos, desde ex-território, a formatação de Estado, né, que você começa como vereador lá no município de Mucajaí e se transforma num deputado estadual, posteriormente vira presidente da Assembleia Legislativa, tem uma história muito forte com a vida profissional e política por aqui e se consolida, né, se torna essa figura hoje que representa o interior do Estado, para mim, na minha concepção, com muita autoridade. Primeiro, agradecer haja brinde aqui de café. agradecer aqui a tua gentileza, o teu excesso de referências elogiosas a mim e a minha trajetória, né? E dizer que nós realmente já temos um longo percurso nos destinos políticos do nosso estado. Sim. Como você disse, começamos lá em Mucajaí ainda em 1988, né? A minha vida política começa junto com a nossa Constituição. Essa história aí eu conheço pelos tios, né? A tia Maria da Glória, que te conhecia tão bem. É verdade. Então, quando você fala nos tios, você fala em pessoas, isso confunde muito com o meu modelo, né? Eu ainda faço política muito no contato com as pessoas, muito no dia a dia, na história, nos momentos de alegria, nos momentos tristes daquelas famílias. Então a gente faz uma política muito de perto, muito pessoa a pessoa mesmo, né? Sim. Então é um estilo que a gente consolidou e que permanecemos. Você, como figura pública, acompanha assim nessa fase lá daquela construção do ex-território até Estado, né, e que se formata o Estado de Roraima. E a história comenta que nesse prazo aí você se torna deputado estadual e se torna também presidente da ALI por um período, né? Isso. Então, veja bem, a gente... Estou te pedindo até para contextualizar, para a gente compreender depois esse momento atual que Roraima está passando. A gente viveu aquele momento de transição do ex-território para o Estado. E foi uma coisa assim, Marlene, porque nós vivíamos nos mais antigos, onde convir comigo,
Nós vivíamos num regime em que, na condição jurídica de território, nós tínhamos aqui os governadores nomeados, a grande maioria eram militares que vinham de fora, e o governador do estado, ele exercia ao mesmo tempo as tarefas de legislador, de governador, muita influência sobre o judiciário, né? Então nós tínhamos aqui aquilo que o Matuto diz, o fulano casava e batizava, né? Então essa era a personagem dos governadores nomeados. Depois nós, em 90, transitamos de território para estado, mas esse costume ainda permaneceu por um punhado de tempo, principalmente daqueles mandatários das instituições federais aqui em Roraima. Então, muitos daqueles, daquele outro órgão federal, ainda se pousavam como mandatários, né, pelo velho costume Essa Constituição. Exato, do ex-território. Então nós passamos por aí, passamos pela Constituinte, que eu acho que foi o momento mais importante do Legislativo Estadual, momento em que 24 deputados novos, nenhum com experiência, e aquele momento foi um momento assim muito ímpar na nossa vida, porque nós fomos chamados a escrever a Constituição do nosso Estado. Nós não tínhamos experiência legislativa, não tinha ex-deputados. Né? Estava começando ali. Os nossos assessores também não tinham uma vivência com isso. Nós não tínhamos experiência, não tínhamos uma biblioteca. Na época a internet era um luxo, ninguém nem sabia direito o que era. Nós não tínhamos nem celular na época ainda. Né? Então tudo era muito difícil, tinha que ser feito mesmo com muito afinco. Não tínhamos as ferramentas extraordinárias que aconteceram de lá para cá e que facilitou a rapidez da informação, a troca de informação. Isso não existia naquela época, né? E daí eu dizer para você que a Constituinte do Estado foi o momento sublime do Poder Legislativo nesse Estado. Eu falei assim no início, a gente estava conversando aqui nos bastidores com a sua equipe que está por aqui. Falei assim, eu considero a tua trajetória meio já te dá um título de cientista empírico da política local, porque você viveu na prática todas essas mudanças, né? Foi uma vivência em loco, assim, de realidades que foram mudando. Um ex-território, um estado, e aí buscar recursos, depois se tornar deputado federal, compreender o Congresso Nacional, né? Isso tudo te dá uma dimensão de alcance e buscar recursos numa linha de referência. Já concorreu, né, a outros cargos, que não foi só o de deputado federal, então assim, isso também te dá uma orientação sobre essa questão toda de partidos, bastidores, como articular, como conversar e como chegar nessas pessoas. Te dá uma referência, eu não estou te fazendo elogios, não. Depois eu vou te fazer a pergunta. Te dá uma referência com notoriedade sobre isso. Você disse agora há pouco aqui nos bastidores que você nunca botou saia justa nos teus convidados. Não. Que você não quer essa regra não coloco, de jeito nenhum. Mas assim, é só para essa compreensão de que, de repente, as pessoas podem estar olhando essas referências como se fosse algo que a gente estivesse criando. E não é. Isso foram caminhos que você percorreu, né? Então, isso te dá uma dimensão, vamos combinar, para esse político profissional que, de repente, se considera político muito bem posicionado no meio, mas que não tem esse caminho aí. Esse caminho, eu lembro muito de uma conversa de pai e mãe, alguns antigos da família, que dizem assim mesmo: escuta quem já passou por esse caminho aqui. Sabe onde estão as pedras. Mais ou menos por aí, né? É verdade, é verdade. Mas, Marleide, realmente a gente passou por toda essa vivência, convivência com os momentos mais distintos da vida desse Estado. E como deputado foi uma experiência extraordinária para a gente.
e eu volto sempre à Constituição de 91, você vê que nós trabalhamos muito para fazer uma Constituição enxuta. E produzimos uma Constituição enxuta e quase 40 anos depois, pouca coisa se mexeu nessa Constituição. Então, isso comprova que a bancada de deputados que confeccionaram, que escreveram a Constituição desse Estado, a primeira Constituição desse Estado, fez um trabalho muito profundo, com muita ênfase. A primeira legislatura, não é saudosismo e não é porque eu lá estive, é porque realmente foi uma legislatura distinta. Né? Numa época que a gente não tinha, como você comentou muito bem, internet, não tinha chat, não tinha consulta, não tinha representação em outros lugares que tivesse vivido a mesma experiência. Depois eu tive a primeira eleição como deputado, a segunda, a terceira, a quarta. Nesse meio aí eu ascendi à presidência da Assembleia Legislativa, que foi um outro marco, um outro momento muito importante na minha vida, como pessoa, como político. E nós, na época, conseguimos trazer algumas inovações para o Poder Legislativo, principalmente na área de comunicação. Né? E eu tive, e aqui sem jogar confete, eu tive o privilégio de ter ainda uma jovem jornalista como chefe da minha equipe de comunicação, chamada Marleide Cavalcante. Foi verdade. Né? Capitaneada por uma lenda da comunicação, Laucides de Oliveira. Então, eu me cerquei do que havia de melhor nesse Estado para que a minha passagem pela presidência da Assembleia deixassem coisas que se perenizasse, né, naquela casa. E assim foi o primeiro jornal da casa, o Legislador. Foi o Legislador, que eu acho que virou um motivo histórico ali também, né? De tantas ações de trabalho. E a minha entrevistadora continua jovem e estava lá. Como é bondoso. Estava lá naquele momento e ajudou a produzir tudo aquilo, né? E a gente via que era uma coisa feita assim com a alma mesmo, com o coração. Nossa, teve uma ação muito bonita naquela época, que foi o Parlamento Amazônico, que eu acho que foi um dos momentos muito interessantes para Roraima como representatividade de um Estado, e as pessoas entenderem como que era essa formatação de representação de Roraima e da Amazônia num contexto mais abrangente. Né? Eu participei da criação do Parlamento Amazônico, que é uma instituição que congrega os estados da região norte, e foi muito importante e continua sendo como uma ferramenta de defesa de uma região que às vezes só é lembrada quando é para nos punir, quando é para mostrar coisas que o resto do mundo não acham corretas, né? Então, o Brasil é um país que foi criado e continua ainda olhando para o Atlântico, com as costas para uma riqueza incomensurável, que é a região central e norte deste país. E o Parlamento Amazônico ele foi criado justamente para fazer uma defesa organizada entre os estados da região nos interesses da região. Então eu participei daquele momento da criação, eu com o deputado presidente da Assembleia do Mato Grosso, o deputado José Riva, que foi um dos grandes incentivadores, nós viajamos todos os estados, levando aos estados a nova ideia, e daquilo ali resultou no Parlamento Amazônico, que ainda hoje permanece aí com virou uma resultados. Referência com ações, né? Posteriormente eu lembro de algumas situações, tipo, vou citar aqui, até para entrar num momento muito mais atual, a área de livre comércio, o quanto foi importante para cá, a gente já falou isso em episódios anteriores, vou até colocar aqui na descrição alguns desses links, né? A gente conversando sobre isso, da importância da área de livre comércio aqui para Roraima, mas hoje, como eu comentei, eu vou trazer ele aqui meio como um político que tem essa ciência empírica, de ter vivido tudo isso e de estar contribuindo e de ser escutativa também para muitos outros políticos que estão iniciando, de ser hoje uma pessoa que eu sei que dá orientação e conversa com as pessoas na esfera política, né?
tem uma postura de personalidade, de ser muito bem posicionado, de ser muito ético com essa formatação de não ficar ali em cima do muro, se posiciona politicamente, né, do lado que está naquele determinado momento. E hoje Roraima atravessa um formato de cena política que eu nunca vi antes, né? Na minha trajetória de jornalismo, que eu estava comentando aqui, que já é a idade do meu filho, né? Eu nunca vi o que está acontecendo agora, assim, é nessa coisa toda de bastidor político, dessas incertezas, da mudança de governo, desse posicionamento político. De uma hora você vê um grupo que está de um lado, depois esse grupo já se organiza de outro, as pessoas não sabem exatamente como que vão ficar nesse cenário todo. E esse trânsito de incertezas também gera um comércio de incertezas, sim, gera uma cidade e um estado meio que como se tivesse sem saber exatamente a que caminho seguir. Politicamente, né, dentro dessa esfera, eu queria até te ouvir, porque a gente vai ter uma eleição, né? A gente estava conversando anteriormente sobre isso aqui ainda nos bastidores, e aí a gente vai ter na sequência uma outra eleição, né? A gente, quando conversa politicamente com os jornalistas, até as pessoas ficam, não, mas eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado. Até os que se dizem entender sobre tudo isso, é como se as pessoas não soubessem ao certo o que acontecerá, né? Nós, como você disse, Roraima vive uma situação nova. Nós nunca, nesse curto período em que somos Estado, tivemos algo parecido. Nós podemos ter, num curto período de 4 meses, 4 governadores diferentes, né? Porque nós tínhamos o governador Antônio Denário, com a finalização do seu mandato através do processo de cassação em Brasília, ascendeu ao cargo. Não, com a renúncia dele, ascendeu ao cargo o seu vice. O Edilson Damião. O Edilson Damião. Então aí já se vão 2. 15 dias depois, o processo de cassação em Brasília, assume o presidente da Assembleia, hoje o governador Sampaio. Temos uma eleição extraordinária para o dia 21, poderá ser que um outro candidato ganhe a eleição e aí nós poderemos ter 4 governadores em 4 meses. Isso é um bom. Poderá em cima de um outro poderá, de outro poderá, que a gente não sabe ao certo. Isso não é bom para as instituições, não é bom para o Estado, mas eu tenho que me curvar às regras que regem a nossa nação, né? Às vezes eu vejo as pessoas dizer, olha, 2 eleições tem um custo. Sim, tem um custo, mas o Constituinte, lá em 88, quando ele estabeleceu que, havendo a vacância do governador, vice-governador, no período que antecede os últimos 6 meses para o término do mandato, a eleição é direta. A eleição é direta. Então, se o deputado, o Congresso entender que essa regra não está bem, precisa mudar a regra, mas enquanto não mudem, nós precisamos obedecê-la. Você entendeu porque eu convidei hoje aqui o Edio Lopes, né, que foi deputado federal, que está aí tendo um trabalho com a questão política local, que nunca se desvinculou politicamente, que continua fazendo um trabalho muito forte no cenário do interior, que tem conhecimento, que sempre está disposto a conversar com a imprensa, dar informações, é aberto a participações, porque ele tem uma vivência lá do início. Lá ele sai de Mucajaí, participa dessa questão do ex-território, dessa formatação da Assembleia. Então, assim, não é estudando, é de vivência. É vivência, é uma história toda com esse cenário político. E a gente observa esse cenário que vem mudando nos últimos tempos e que tem muita gente que não tem essa base de conhecimento, né, dessa cena toda que teve e que ocorreu nos últimos anos. Nessas horas que eu acho que, assim, dentro da linha e da ótica da experiência, isso conta para você observar determinados passos, sim, né? Sim. Porque é um ar de incertezas. Mas dizem que nessa questão toda da política, realmente existe um tabuleiro ou não?
Você fala assim, da política tem o tabuleiro. Eu falo, gente, será que tem mesmo um tabuleiro lá em que se faz assim, se faz assado? Isso é uma maneira meio figurativa De se organizar as peças de uma caminhada. De se organizar, né? A política, como qualquer outra atividade da sociedade, ela depende de conjuntos, né? Ninguém faz as coisas sozinho, a não ser em regimes extremos, né? Então, quando se fala em montar um tabuleiro político, a pessoa que está falando isso de maneira figurativa, ela está dizendo, olha, nós vamos montar aqui os componentes, eu, a Marleide, mais fulano e mais fulano, e nós vamos defender essa posição, essa ideia. Então, nós montamos aqui um tabuleiro político. Sim. É mais ou menos assim. Eu estava assistindo recentemente, porque podcast isso nos dá a liberdade de conversar muito, né? Eu estava assistindo Alexandre o Grande, né, que foi um dos grandes referências em processos políticos de guerra, né, de conquista e tudo mais. E como era formatado naquela época todas essas organizações e estratégias. E diz assim, que se você não tem uma das mensagens, né, se você não tem sonhos, propósitos, falaram muito dele, morreu extremamente jovem, mas se não tivesse sido tanta ousadia de sonhos absurdos, ele não teria feito tantas ações e teria disseminado tanto uma cultura de um povo, né? De certa forma, a guerra acaba sendo tudo isso, né? E a história conta isso muito bem. Mas eu te pergunto hoje, dentro dessa cena, você tem um trabalho com cidade, você já se coloca aí politicamente para um segundo passo, para um terceiro passo dentro dessa linha? Como é que está o Edio Lopes nesse cenário? Nós ainda, concluindo esse raciocínio anterior das incertezas, né, dessa troca, nós ainda temos uma situação pendente no judiciário. Né? Sim, você tinha comentado, muito bem lembrado, você tinha comentado anteriormente. Isso, nós tivemos um governador eleito que renuncia, assume seu vice, que são cassados, assume o presidente da Assembleia, temos uma eleição que, se o governador em exercício hoje não ganhar a eleição, nós teremos um quarto governador aí num período de 4 meses. Né? Que pode ocorrer. Que pode ocorrer, né? E também, além de tudo isso, ainda há recursos pendentes no judiciário, sobretudo no Tribunal Superior Eleitoral, que pode desmanchar isso tudo. Né? Há recurso lá pedindo, por exemplo, o retorno à cadeira do Palácio do Governo do ex-vice-governador e governador empossado Damião. Então, veja que há aí uma salada aí que a pessoa, o eleitor comum, não compreende. Mas esse formato já ocorreu em outro estado brasileiro? É a primeira vez também na história? Não, aconteceu algo mais ou menos parecido no Tocantins. Né? Mais ou menos parecido. Não é exatamente sai o governador, renuncia, como aconteceu em Roraima. Mas no Tocantins, salvo o melhor juízo, lá houve um caso parecido do governador ser cassado e depois de tudo isso, aquele que estava fora retornar à posição anterior. Então, nós temos aí um exemplo mais ou menos parecido. Mais ou menos. Né? Então, tem um ineditismo todo nesse episódio mesmo, né? Tem um ineditismo. Então, nós temos uma eleição geral, uma eleição presidente da República, senadores, governadores, deputados federais e estaduais, agora em outubro. Não podemos confundir muito as regras de uma e de outra, né? Enquanto nós estamos aqui com alguns candidatos disputando um governo para terminar o governo que começou e não terminou, nós também estamos falando da eleição que terá uma vigência de 4 anos. E aí onde o Edio e tantos outros estão enfronhados, vamos dizer assim. Né? Ou seja, começa aí, vocês já estão pensando num trabalho que está vindo pela frente, que tem a ver com tudo isso. Né? Enquanto há uma campanha nas ruas, para um governo tampão popular, paralelamente a isso, os candidatos ou pré-candidatos estão também nas ruas
junto ali, às vezes meio paralelo, às vezes misturados mesmo, fazendo a sua campanha de outubro. Quer dizer, é um negócio meio complexo, mas é do mundo da política. E faz parte, gente, tudo isso a gente está comentando aqui para você entender até, ou seja, a gente tem aí um processo eleitoral na porta, né? Um processo eleitoral na porta, que é um processo eleitoral tampão, e que em outubro tem outro processo eleitoral, Sim. né? E que os dois vão andar juntos. Vão andar juntos, e que isso mexe com todo o cenário local e também, né, com os entremeios políticos. Com os mapas, com as estratégias, com essa organização que se possa chamar dos bastidores políticos. Chama estratégia, outros chamam bagunça, sei lá o que, o direito que é isso. Mas o fato é que está todo mundo, né, buscando entender tudo isso. Porque o que está acontecendo com Roraima, para você que está me assistindo em outro estado, para você que está me assistindo em São Paulo, no Rio, ou até mesmo fora do país, é completamente diferente do que aconteceu até então no cenário nacional, relacionado a outros lugares com a política. Então, assim, é algo muito próprio do que... Então, pode ocorrer muitas situações pela frente. Exatamente, exatamente. O que é comum no Brasil é prefeitos serem cassados e terem, de repente, os tribunais convocarem uma eleição complementar, uma eleição extemporânea. Isso é comum, mas a nível de Estado isso não é muito comum, né? Ainda mais uma eleição que quase é simultânea a outra eleição. Quer dizer, bem comum. O processo de cassação, isso é uma coisa que o legislador precisa se impor no Congresso Nacional e criar regras que estabeleçam prazos para que os tribunais resolvam essas questões. Olha a questão, o exemplo de Roraima. Roraima, o governador e o vice-governador cassados e eleitos em 2022, já em 2022, no final, terminada a eleição, já tinha ações tramitando na justiça pedindo o quê? A não diplomação, depois a não ter posse, depois da posse a cassação. E passaram-se praticamente 4 anos esse processo entre Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, isso, primeira coisa, cria um clima de Sim. instabilidade institucional na unidade federada. Isso não é bom para a economia, não é bom para a administração, não é bom para nada. Né? A administração pública aqui dita regras no comércio, por exemplo, né? Isso. Faz com que essa moeda corra no comércio local e acaba que tudo isso fica meio parado. Ainda mais em um estado que vem da cultura de que o governador casava e batizava, nós viemos dessa cultura, desse coronelismo, né? E em que o Estado, até mesmo pelo tamanho econômico e social e político do Estado, o governo do Estado tem muita influência no mundo econômico, no mundo social do Estado. Roraima é diferente de São Paulo, em que às vezes o cidadão nem sabe quem é o governador, nem quer saber, e o empresário também não, mas aqui em Roraima não, se o governo espirra, o comércio tem pneumonia, relações são o empresário tem pneumonia. Né? As relações são muito interpessoais. Exatamente. Lá em São Paulo, se o governo de São Paulo atrasa a folha de pagamento 15 dias, o cara, ninguém nem sabe na rua direito. Mas aqui, se o governo do estado atrasa, ou a prefeitura atrasa o pagamento do servidor 15 dias, o comércio vai aos gritos, né? Porque o dinheiro não circulou. Então, o volume de participação do poder público em Roraima na economia, ele é muito grande. É significativo mesmo, isso aí não tem como negar. E a gente vê isso diretamente no comércio local. Então, quando esse processo fica naquele vai e vem no Tribunal Superior Eleitoral, e aqui faz-se justiça, não estou falando do resultado. O resultado é outra questão, o mérito é outra questão. O que eu estou falando é do tempo... Do trâmite, né? Do trâmite no Tribunal Regional Eleitoral local, é admirável de se elogiar. Eu não estou falando se foi certo ou foi errada a decisão, estou falando que tomaram a decisão num prazo aceitável.
O que nós não podemos aceitar é que os tribunais superiores hoje ficam naquela maratona de pedido de vista, não sei o quê, não sei o quê. Essa é uma regra que o Congresso Nacional tardiamente terá que enfrentar, porque nós tínhamos um instrumento do pedido de vista e era razoável nos tribunais quando os processos era aquela montoeira de papel, era volumes e mais volumes, tinha processo lá que tinha 100 volumes. Então, daí é aceitável que o ministro pedisse vista para ele examinar, aquilo era tudo físico, né? Era tudo. Mas hoje não, hoje é tudo informatizado. O que está lá no Supremo que não está em segredo de justiça, eu, como cidadão comum, o colegial lá com o celular na mão, acessa e vê. Então, não é mais razoável que nós tenhamos um instrumento do pedido de vista nos tribunais da forma que é hoje. Sim. Ele até é aceitável, porém, ele não pode ser uma ferramenta, um instrumento de protelação indefinida. Nós temos um caso no Supremo Tribunal de um ministro, ou seria uma ministra, que está com processo há 13 anos com pedido de vista. Isso não é razoável, isso não é aceitável. Justiça tardia não é justiça, é punição. Concordo. Hoje você continua um trabalho muito forte no interior. Eu lembro de alguns vídeos que eu vi na sua rede social antes dessa gravação desse nosso episódio, que você continua fazendo um trabalho ainda com todo esse grupo. É uma referência, ainda é o seu maior caminho político. Ainda é essa questão toda rural, né? Eu tenho uma tendência muito forte de trabalhar no interior, porque é a minha origem, né? Eu sou um camponês na essência do termo, né? E eu não só convivo, mas como vivo as atividades rurais do pequeno agricultor, do pequeno proprietário desse estado. Então a minha paixão é a terra, é produzir, é ver produzir, é quebrar paradigmas, é oferecer condições para que o trabalhador e a trabalhadora rural, quer seja ela indígena ou não, tenham condições não de sobrevivência, mas condição de desenvolvimento, né? Que possam produzir com qualidade e com quantidade suficiente para o seu sustento e para vender, para evoluírem, né? Mas eu também, como legislador, eu também tenho feitos nas áreas urbanas. E se alguém me perguntasse, deputado, você foi deputado 4 mandatos em Brasília, num único projeto, qual é o que você tem como de maior importância para a vida de Roraima? Eu diria a área de livre comércio de Boa Vista, né? Então, eu tenho como, na minha concepção, o maior feito meu como deputado federal, porque foi uma ação que transformou todo o que se fala de comércio nesse estado. Nós tínhamos um estado que era cercado por áreas de livre comércio, de Santa Helena, de Léten e, sobretudo, a Zona Franca de Manaus. Nós éramos uma ilha cercada por áreas com incentivos fiscais, né? E nós aqui, tudo que nós produzíamos ia para Manaus, ia para Léten ou ia para Santa Helena, né? A área de livre comércio reteve a economia local, né? E foi a partir daquele momento que Boa Vista cresceu, foi a partir dali, onde o lojista, onde o comerciante, ele teve condições de ampliar a sua área. Ninguém sai mais de Boa Vista para ir comprar nada em Manaus, ninguém sai mais daqui para ir comprar um computador em Brasília ou em São Paulo, ninguém sai daqui... Os incentivos ocorrem. Exato, ninguém sai daqui para ir comprar uma caminhonete em Manaus, como era. Nós lembramos de uma época que todas as caminhonetas daqui, você olhava, era a placa de Manaus. Por quê? Porque Manaus tinha incentivo fiscal, né? Hoje não, hoje a economia de Roraima, ela circula aqui. Isso gerou milhares de empregos definitivos na área do comércio e, lógico, que o estado, a cidade, que o comércio é pujante, essa economia é distribuída dentro das demais atividades
de produção e da vida, do cotidiano. Ed Vieira Lopes, né? A gente começou aqui comentando que eu conheço há um tempo, já acompanho também politicamente, também por ser jornalista. Acompanhei um trabalho muito forte da prefeita Negra em Mucajaí, que também foi um trabalho brilhante, que fez a criação de faculdades, a eletrificação rural, também fez um trabalho com mapeamento de ruas, avenidas, praças, né? Deu aquela ideia toda mesmo de recursos que as pessoas iam para assistir a Paixão de Cristo em Mucajaí, mas não era dentro de uma estrutura de teatro. Hoje realmente é uma cidade que virou rota turística para essa cena toda. E ali também tem colaboração sua, que eu sei, com recursos, com convênio. Te acompanhei um momento muito recente, muito forte, né, de perda de uma figura política de um tamanho absurdo, a vereadora Tuti Lopes, que sempre carinhosamente chamei de amiga, querida, né, que a gente riu, fez algumas viagens juntas e não tem como negar o carinho e a comoção que tudo isso causou a todos nós. Mas ela era uma figura de expressão política muito forte no esporte, na cidade, na contemplação total desse trabalho com Boa Vista. E te seguiu em passos fiéis, né, com um trabalho social dentro da cidade. Um ser humano muito capaz, inteligente, muito cedo nos deixou. Eu tive recente na inauguração de uma praça no bairro João de Barro e conversei com moradores, com pessoas locais, né, pessoas que comovidas, umas que lembravam dela, não queriam falar, né, que se emocionavam, outras que não lembravam, mas ficavam felizes com a ideia da praça, e imaginavam, enfim, essas situações do cotidiano que a gente convive com as pessoas e sente. Mas eu te pergunto, como é que está essa caminhada hoje, sem esse ser humano tão bonito e importante como a Tuti? Falar da perda de filhos é algo que não é fácil para nenhum pai, para nenhuma mãe, né? Porque o ciclo natural, a ordem natural nossa não é essa, né? E a Tuti, todos os que a conheceram sabem que era uma pessoa fantástica, era uma pessoa muito além do seu tempo, né? A Tuti não é porque é minha filha, mas a gente vê o testemunho disso todos os dias. Era uma pessoa que transmitia alegria, transmitia segurança e de uma conduta ética e moral extraordinária, coisa que não é muito comum no mundo da política. Então ela nos deixa um vazio enorme, um vazio que não se preenche, não se substitui, né? Mas nós temos que seguir adiante. Você falou uma coisa que, para que você saiba, quem me acompanha pelo Instagram, no dia que ela faleceu, eu peguei uma foto que eu tinha tirado com ela alguns meses antes e eu só escrevi: minha filha foi morar com Deus. Essa publicação, que não tem nenhuma indução, não tem patrocínio, não tem nada, uma mensagem comum, ela chegou a 6 milhões de visualizações. Sim. Isso não é o Edio, eu não tenho esse público, ela também não, mas isso virou uma corrente assim. Só Portugal teve 210 mil visualizações. E é um cardzinho como outro. Sim. De um pai comunicando a perda de uma filha. Eu não patrocinei, eu não induzi, como qualquer pessoa pode ver no meu Instagram. Então isso dá a dimensão que ela era, ou que ela ainda é. Ela ainda é. E eu tenho certeza que ela tem propósitos aqui. Eu fiquei muito feliz quando o prefeito da capital, o prefeito Arthur, me ligou pedindo aqui autorização, né, mais por respeito, não que ele precisasse da autorização da família, isso é um ato discricionário do gestor, né, para colocar o nome dela numa praça, e uma belíssima praça, diga-se de passagem,
Então isso nos dá um outro conforto, que o nome dela está sendo perpetuado. Com certeza. Isso. Tuti era um ser humano muito importante, muito lindo, né? Muito forte. Eu lembro dela numa ida que tivemos dos momentos que tivemos juntas, e ela tinha uma gargalhada que tomava conta assim do ambiente, porque ela era muito alegre, muito viva, e ela realmente era muito à frente do tempo. Eu acho que ela era um ser de diplomacia, de conversa, de bons propósitos, de boas ideias. E tenho certeza que ela ficaria muito feliz com a sua continuidade, com a sua caminhada, porque vocês têm propósitos muito fortes e ajudam pessoas que são que precisam muito, né, desse olhar social. Ela nos últimos meses dela, ela falava muito em criar, ela ainda estava esperançosa de sair daquela situação, em criar uma instituição de assistência às pessoas portadoras de câncer, sobretudo crianças e mulheres, né? E nós, a família, nós resolvemos que haveremos de criar uma fundação com o nome dela para fazer esse trabalho que era um desejo dela. E nós chegamos até evoluir no estatuto, em alguma coisa, mas depois nós achamos por bem recuar, porque nós estamos vivendo um momento político e eu não queria de maneira alguma que alguém achasse que a gente estaria explorando a imagem e o trabalho da minha filha neste momento. Então nós vamos esperar passar todo esse momento político, seja ele qual o resultado for, aí nós vamos buscar pessoas de bem, para nós organizarmos uma fundação com o nome dela para cuidar, especialmente de crianças e mulheres com câncer. Te perguntei isso porque já tive na família pessoas que fatalmente viveram essa situação, né, de vulnerabilidade com câncer, ter que sair de Roraima, ter que passar por toda uma rotina difícil de saúde e se refazer é muito complexo. Eu também perdi nessa trajetória uma pessoa extremamente querida, né, que é o Luiz Vasconcelos, o pai do Luiz Gustavo, meu primeiro marido. Posteriormente, na cena da Covid, minha mãe descobre que tem câncer. Então, assim, é uma doença que remexe muito com a gente. E a Tuti era uma menina cheia de luz, cheia de energia, cheia de alegria. E não acho que ninguém vai achar isso. Só uma pessoa que não tem a menor noção do que é, né, viver tudo isso, que isso é algo que adoece a todos que estão em volta, porque você vai vendo ali a pessoa definhar sem ter nenhuma busca, sem nenhuma outra forma, né? E por mais que você tenha toda a estrutura e toda a condição, você não consegue lidar com tudo isso. Eu te desejo força, propósito, boas energias, né? A tua família inteira, que é uma família muito forte, muito admirável. E obrigada por ter vindo aqui tomar café comigo, conversar um pouco, falar da sua trajetória, dessa força política. Acho que você é uma referência mesmo, né? Então, se entenderem que é um elogio, então porque politicamente eu acho que você permear todos esses ângulos da política, da cidade, do interior, conhecer o interior, visitar o interior, chegar lá. Eu lembro que eu fui pela TV Brasil na época, cobri um material no Baixo Rio Branco, chegar lá no Baixo Rio Branco, num barco, ele no outro, no meio do rio, e o pessoal, Édio, eu falei, meu Deus, é reconhecido aqui, e soltando fogos de artifício. Então há um pertencimento de trabalho em muitas localidades, e é preciso olhar. A gente sabe que nesses lugares tem que ir em loco, né? Tem que ir em loco. É verdade. Eu disse um pouco atrás que a gente ainda faz política assim, muito no pessoal. E nós tratamos a política com muito senso humano, né? E é comum as pessoas, às vezes, terem na gente a esperança da resolução de um problema, principalmente na área da saúde. E eu digo para você, e as pessoas que trabalham comigo sabem, que quando me botam um problema na minha mesa que eu sou incapaz de resolver, eu tenho um dia bastante prejudicado, um dia assim que eu não me sinto bem, porque eu interiorizo esses problemas, né? Então
fazer política com humanidade não é fácil. A maioria das pessoas que fazem política, eles começam a serem robotizados, né? Sim. E eles conseguem tirar da vida dele, da vida da família, do dia a dia dele, os problemas alheios. Eu não consigo. Se eu pudesse lhe dar um título aqui no final dessa entrevista, eu consagraria o selo de cientista empírico político do estado de Roraima. É, um título bem... Mas não sou merecedor disso. Você conhece logo. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se quer entender um pouco mais sobre a política, a gente falou um pouquinho aqui sobre política local, sobre o cenário atual da política em Roraima, sobre esses permeios, né, que acontecem dentro da política, os bastidores, as questões econômicas, a área de livre comércio, citamos aqui um pouco. Vamos também colocar outro link de uma entrevista especificamente sobre a área de livre comércio. Falamos sobre o lado humano, porque todo político tem, né, e as dores e as dificuldades, a gente se refaz todo dia para continuar a caminhada. E eu conversei com uma das figuras políticas mais forte no cenário, na minha concepção, por conhecimento e conteúdo, né, em Roraima, por conhecer o interior, por pegar, ou seja, o barco, o carro, né, o teco-teco, o que quer que seja, ir até aquela localidade e conhecer em loco, né, aquele morador, aquele colono, aquela situação. A gente falou um pouquinho sobre tudo isso no episódio de hoje. Compartilha, se você entender que alguém precisa entender um pouco mais sobre essa cena. Se você entender que quer ser notificado todas as vezes que a gente entrar no ar, segue o canal, dá um like e até o próximo episódio.